Dando continuidade aos vídeos da Quaresma deste ano, vou falar um pouquinho sobre o filme O Auto da Compadecida, mais especificamente sobre o personagem central, que é o João Grilo. Ele é a imagem do nosso segundo estágio espiritual, é o estágio do convertido. Nós vimos umas 2 semanas atrás o Dorian Gray como o pecador, aquele que está com o coração endurecido, que vai se afundando no pecado até endurecer o coração e não ter mais volta. Esse segundo estágio, nós vemos aquilo que está na segunda leitura da quarta-feira de cinzas, que é o do Salmo 50. Criai em mim um coração que seja puro. A imagem desse pedido, certo? Não é de alguém que tem um coração puro, é de alguém que deseja ter um coração puro. Né? Criar em mim um coração que seja puro. Está fazendo uma oração, certo? O primeiro elemento desse versículo é uma oração que está sendo feita. Então é de alguém que está falando com Deus. E está pedindo a Deus o quê? Um coração puro, certo? Esse movimento ele é muito bem exemplificado na imagem do João Grilo, do Alto da Compadecida. Vou falar dele de trás para frente na história, porque o Alto da Compadecida, né, o que, que é? O título do filme, certo? Que é uma peça, Mariano Suassuna. Só que por que, que eu preferi o filme? Né? Apesar de não ter lido o livro, eu já ouvi dizer, e já vi também uma outra representação da peça. E o filme, esse filme específico, ele tem muitos elementos que não estão na obra do Ariano Suassuna, certo? E que fizeram, assim, um grande trabalho mesmo. Um grande trabalho. O Auto da Compadecida, o filme é excelente. Então vamos lá, o que é o Alto da Compadecida? É o momento do julgamento, certo? É aquele momento em que o Ariano Suassuna ele pega emprestado a ideia do Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno, certo? Que é o momento lá do julgamento, e faz essa adaptação, essa brilhante adaptação. Então, no Alto da Compadecida, né, no momento em que existe o julgamento, em que Jesus é o juiz, o diabo é o acusador, e a compadecida é a Virgem Maria, aquela que acaba intercedendo por todo mundo e acaba dando um jeitinho para poder livrar todo mundo do inferno, inclusive o próprio João Grilo, que não tinha chance. Né? Ele mesmo reconhece que ele não tinha chance, depois de ter ajudado a persuadir, digamos assim, né, a Jesus contra as acusações do diabo. João Grilo ele vai caminhando para a porta, né, porque ele vê que não tem chance para ele. Meio que de forma estratégica para que Nossa Senhora se compadecesse dele mais uma vez. Né? É uma cena muito engraçada, né, inclusive. Né? Parece que João Grilo está ali decidido e não tem mais saída para ele. E então acontece essa, essa reviravolta em que Nossa Senhora intercede a Jesus para que ele volte. Ele não pode ir para o céu ainda, certo? Não quer, ela não quer que ele vá para o inferno, e aí o que que acontece? Dá uma chance para ele, meu filho, dê uma chance para ele voltar. E Jesus permite. João Grilo volta. Mas quem é João Grilo? Quem é esse personagem que merecia o inferno na hora do seu julgamento particular? E Deus dá a ele uma chance de voltar, certo? Não vou aqui entrar nessa questão, né, de voltar à vida, tal, se é possível ou não, não interessa. O que nos interessa é João Grilo como uma imagem do convertido. Uma pessoa convertida é uma pessoa que tem convicção das verdades da fé que ela acredita, certo? Então, acreditar é ter certeza daquilo que não se vê, certo? E essa convicção é o quê? É a crença. O que é a crença? É aquilo que você defende, certo? Crença é aquilo que você defende. Fé é aquilo que você vive, tá? Então, o convertido é aquele que unifica as duas coisas, a fé e a crença, certo? Aquilo que eu vivo e aquilo que eu defendo. O João Grilo, apesar de ser um personagem muito malandro, porque ele era mesmo muito malandro, né, nas suas peripécias de tentativa de sempre se sair bem, né, nas histórias do gato que descomia dinheiro, de livrar a pele de Chicó, seu parceiro, de abençoar a cachorra do padeiro,
né, envolvendo o Major Antônio Moraes, enfim, é sempre uma confusão, né, de fazer Chicó ser o valentão, botando os dois valentões da cidade para correr, né, se disfarçando de Severino de Aracaju, né, enfim, o filme é grandioso e daria para a gente fazer aqui um vídeo até maior falando de cada um desses personagens, mas vamos ficar com essa esperteza do João Grilo. Essa esperteza, tá, a gente pode julgar moralmente aqui, dizer que está certo ou está errado, mas se vocês observarem com atenção, existem princípios em João Grilo que são inegociáveis. Ele tem temor de Deus. João Grilo é o personagem que não quer quebrar uma promessa com Nossa Senhora. Ele não quer quebrar. Ele precisa arrumar uma brecha na promessa, né? É muito interessante isso, né? Em todos os momentos, quando envolve um valor mais alto, João Grilo ele não quer burlar esse valor mais alto, ele sempre quer negociar. O filme já começa com a cena da peça, né, da Paixão de Cristo, em que João Grilo ele fala para o próprio padre, né, mas você que é o maior representante de Cristo na Terra, certo? E aí no final, que o filme dá defeito, ele ainda fala isso, né? Não, vocês não viram o momento principal do filme, porque o Padre João, ele mesmo vai mostrar para vocês aqui qual é o momento principal da Paixão de Cristo, que é a Santa Missa. E aí já mostra que ele de fato tem uma convicção da sua fé, certo? Então, o convertido, como é que o convertido que deseja ter um coração puro está ali espelhado em João Grilo? Porque nosso processo de conversão, quando a gente sai do estágio Dorian Gray, daquele que está afundado no pecado, a gente crê, certo? Nas verdades mais elevadas, nas verdades superiores, a gente precisa ter essa esperteza. A gente precisa aprender a ter essa esperteza de sempre se livrar. Claro, né? João Grilo se livra da enrascada, né? Se livra de se dar mal. Mas a gente precisa aprender a se livrar dos nossos pecados. A gente precisa aprender a se livrar das nossas ocasiões de pecado. Os momentos em que as nossas más inclinações falam mais alto, certo? Em nome de um valor superior, em nome de um valor ainda mais alto, certo? Que é a nossa fé, que são as verdades da nossa fé. Essa é a esperteza de João Grilo, que deseja ter um coração puro, porque ele ainda não tem um coração puro. A malandragem dele mostra que ele tem uma fé convicta, mas ele precisa de um coração puro para sua malandragem não falar mais alto, para sua malandragem não se colocar em algumas enrascadas, porque apesar dele ter uma fé convicta, ela não foi suficiente para livrá-lo do inferno na hora do julgamento. Foi suficiente para que a compadecida se compadecesse e fizesse com que ele voltasse. Ele tivesse uma segunda chance. Essa é a segunda chance, o momento dele provar se ele de fato quer ter um coração puro ou não. E o convertido, como a imagem do João Grilo, é aquele que reza de fato, aquele que reconhece a sua posição, reconhece o seu estágio, seu estado de pecador, certo? Não é o pecador empedernido, como Dorian Gray, mas é um ser humano de natureza pecadora. Ele reconhece isso e ele não deixa de rezar, porque quando ele invoca Jesus Cristo, ele invoca a Virgem Maria, quando ele dialoga com Nossa Senhora, ele está rezando, criar em mim um coração que seja puro. E essa oração de João Grilo é aquilo que nós devemos, como convertidos, também fazer. Reconhecer a nossa condição de pecador. Reconhecer que nós temos malandragem, né? Nós temos uma malandragem para o que é ruim, certo? Mas apesar de termos uma fé convicta, nós somos malandros. Mesmo assim, precisamos rezar para que a compadecida, para que Jesus Cristo nos dê corações puros para atingirmos um terceiro estágio espiritual, que é o que nós veremos na semana que vem com o Augusto Matraga, tá certo? Então, fiquem aí com essa reflexão e, se preferirem, assistam o filme novamente, tá? Para pegar essa imagem do convertido, que precisa ter uma malandragem correta, certo? Uma malandragem correta. E na semana que vem eu voltarei aqui para comentar sobre o filme A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, ou o conto, tá? É um conto pequeno. Se você preferir, está disponível na internet para você ler, tá bom? Um abraço e até lá.